Você sabe calcular o BDI da sua obra de maneira correta, de maneira assertiva, de uma maneira eficiente e simples, calculando corretamente todos os custos que você vai ter naquele empreendimento? Se você quer aprender a calcular o BDI da sua obra dessa maneira simples e assertiva e assim conseguir fechar mais contratos, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como calcular o BDI da maneira correta para a sua obra. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como calcular o BDI de maneira correta. Então eu vou te explicar passo a passo e vou mostrar na tela do meu computador como você calcula o BDI da sua obra de maneira eficiente. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que é novo aqui no canal, você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, ou mesmo você que já acompanha o canal, mas ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando lançarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana nós temos vídeo aqui no canal sempre relacionado ao orçamento de obras. Então se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo e fique por dentro de tudo que falamos aqui no canal. E aproveito para pedir para você que já gostou do tema desse vídeo, que deixe seu joinha também nesse vídeo, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo está sendo relevante na carreira de vocês. Então agora nós vamos para a tela do meu computador para que eu te mostre na prática como que se calcula o BDI de maneira correta. Bom pessoal, estamos agora aqui na tela do meu computador para a gente calcular, eu te mostrar como que se calcula o BDI de uma maneira simples. Se você não sabe o que é o BDI, tem dúvidas sobre o que é o BDI, ou quer aprender como calcular o BDI para obras públicas, que nesse caso tem um método específico para ser calculado, eu vou deixar passando um vídeo aqui no card onde eu ensino o que é BDI, como que se calcula o BDI para obras públicas. E se você não assistiu esse vídeo, assista, eu vou deixar o link aqui na descrição também, então depois assista esse vídeo que vai reforçar ainda mais o seu conhecimento sobre BDI. Mas vamos lá. Essa planilha que vocês estão vendo aqui na tela, pessoal, é a planilha do nosso treinamento de orçamento de obras. Então, se você quer aprender a orçar de maneira eficiente, passo a passo, nós temos um treinamento. Hoje as inscrições encontram-se encerradas, mas você pode estar se cadastrando para a próxima turma desse treinamento. Esse treinamento é um treinamento 100% gratuito. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e faça sua inscrição, que assim que lançarmos a nova turma você será avisado e assim você vai poder participar desse treinamento de orçamento de obras e é totalmente gratuito. Então essa é a planilha que nós utilizamos no nosso treinamento de orçamento de obras e aqui está o cálculo do BDI. Aqui, como vocês podem ver, existem várias abas. Então nós temos a aba aqui da nossa proposta, onde nós temos todos os custos aqui da obra, então divididos por etapa, serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, vedação, esquadrias. Aqui são os itens macro desse nosso orçamento. Aqui nós temos as composições desse nosso orçamento, então temos todas as composições de todos os serviços que serão realizados nessa obra aqui, nesse nosso estudo de caso, desse nosso treinamento. E aqui você tem as composições com todos os itens que foram considerados dentro de cada uma das composições. Então nós temos pontalete, chapa de madeira, areia, cimento, pedra, despesas com mão de obra. Então tudo isso compõe o nosso orçamento e aqui nós temos as nossas composições e aqui os serviços por etapa. Então fazemos o nosso orçamento, nós vamos chegar aqui num custo de material, um custo de mão de obra e consequentemente um custo total de obra, que nesse exemplo é de 153 mil. Então vamos agora ao vídeo de hoje, que nós vamos falar de BDI, como que eu calculo, como que eu ensino a calcular o BDI.
Então o BDI eu calculo em 6 partes, pessoal. A primeira parte é a administração local. O que é essa administração local? São as pessoas que estão diretamente envolvidas ali na obra e as pessoas que não estão também. Um exemplo, o seu departamento de contabilidade, o seu departamento jurídico, o seu RH. Esses departamentos dificilmente estão diretamente ligados a uma obra em específico. Eles fazem parte da empresa como um todo e eles devem ser diluídos em todas as obras. O custo desses profissionais devem ser diluídos em todas as obras. Então essa despesa é o que eu chamo de rateio sede. Então todos esses departamentos, a despesa com o aluguel da sua matriz, água, luz, telefone, internet, todas essas despesas que não estão diretamente relacionadas à obra, que fazem parte da sua administração central, então eles são diluídos aqui no nosso BDI e eu considero um valor percentual aqui para eles. Esse valor ele vai variar de obra para obra, então é um valor percentual que vai representar todas essas despesas diluídas nessa sua obra em específico. E aqui nós temos também o custo direto, que eu chamo de staff, e esse custo direto são as pessoas que estão diretamente ligadas àquela obra em específico, mas que não estão nas composições de custo. Então, nas composições de custo, nós temos o pedreiro, o carpinteiro, o armador, o ajudante, mas nós não temos um almoxarife, um encarregado, o seu engenheiro e outras despesas de canteiro, de administração desse seu canteiro, de limpeza, de manutenção. Então são despesas que estão diretamente relacionadas à obra, mas que não estão diluídas dentro das suas composições de custo. Se você tem dúvidas sobre o que é despesa direta, o que é despesa indireta, que é o que nós estamos falando aqui nesse momento, eu vou deixar passando um vídeo no card também, onde eu te explico tudo sobre despesas diretas e despesas indiretas. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, pois lá eu te explico ainda melhor esses conceitos de despesa direta e despesa indireta, e isso é muito importante que você entenda, e não entender isso é um erro grave e muitos profissionais pecam na hora de elaborar os seus orçamentos por desconhecerem essa diferença entre mão de obra direta e mão de obra indireta. Então assista esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição também. Assista, pois isso vai esclarecer muito para você sobre mão de obra direta e indireta. E aqui, pessoal, nesse nosso exemplo, eu estou considerando 40 mil. Esses 40 mil vêm dessa aba aqui de staff. E aqui nós temos várias despesas, despesas iniciais, despesas com serviços técnicos, concessionárias, despesas gerais, caixa de obra, administração da obra, que aí vai entrar o seu engenheiro, o seu técnico, o seu encarregado, estagiário, máquinas e equipamentos que você vai utilizar, equipamentos de escritório, instalações do seu canteiro, tudo isso são itens que vai ser diretamente utilizados ali na sua obra, mas que você não coloca nas suas composições de custo. Esses itens não entram, por exemplo, na composição de alvenaria. Então é aqui que você vai lançar todos esses itens e você vai considerar um percentual nesse seu BDI. Essa é a maneira que eu calculo aqui na minha empresa e que eu ensino os nossos alunos a calcularem. Você vai converter isso em um valor percentual para você representar essas despesas dentro do seu orçamento. Então aqui calculamos a primeira das 6 partes do nosso BDI, que é a administração local, que vai ser o rateio da sede, então todas as despesas indiretas, e o nosso custo de staff, que seriam as nossas despesas diretas. Aí, pessoal, tem a segunda parte do nosso BDI, que é uma taxa de risco do empreendimento. E aqui você deve levar em consideração vários aspectos, como, por exemplo, o prazo para recebimento. Isso é importante porque o prazo para recebimento, pois em muitos casos você executa a obra e aí você faz medições mensais, por exemplo. Então você trabalhou durante um mês
para poder medir esse serviço e de repente o pagamento ele é condicionado a 60 dias da sua medição. Então nesse caso você trabalhou 30 dias, fez a medição e você vai receber somente 60 dias depois de enviar essa medição. Ou seja, você vai ficar os 30 dias que você trabalhou, mais os 60 dias sem receber nada. Então você vai passar 90 dias sem entrar nenhum centavo dentro da sua empresa em relação a essa obra em específico. Então isso acaba mexendo com o fluxo de caixa da sua empresa e tudo isso é um risco que você precisa levar em consideração dentro do seu BDI. Um risco também de inadimplência. Então são riscos que você deve considerar e deixar um valor percentual representado ali dentro do seu BDI. Então essa é uma segunda parte do nosso BDI, a taxa de risco do empreendimento. Uma terceira parte, pessoal, é o custo financeiro. O que seria isso? Aqui eu deixo uma fórmula para vocês, onde eu levo em consideração a taxa de inflação média do mês, os juros mensal cobrado pelas instituições financeiras e os dias corridos. Então aqui é uma fórmula, se você quiser entender melhor isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo específico te ensinando como calcula isso aqui e como que você chega nesse valor percentual. Isso é muito importante, mas vai deixar o vídeo muito longo, então por isso eu vou pular essa etapa aqui nesse nosso vídeo, mas caso seja do seu interesse, deixa nos comentários que eu trago um vídeo específico ensinando a calcular o custo financeiro. Então aqui você vai deixar um percentual também para esse custo financeiro que você vai ter com esse empreendimento. E aí chegamos ao nosso quarto passo, dos nossos 6 passos para calcular o BDI. E aqui nós vamos lançar os nossos tributos. E é nesse item, pessoal, que você vai considerar tudo aquilo que você tem de tributo que você vai precisar pagar para emitir a sua nota fiscal, impostos que você precisa pagar para ter a sua empresa aberta. Então aqui eu deixo DAS, desoneração, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS. Então são vários impostos aqui que você pode lançar um a um e assim somar todos eles, ou apenas lançar um percentual aqui que represente todos esses tributos somados. Para saber isso aqui, pessoal, eu aconselho que vocês entrem em contato com o contador da empresa de vocês. Ele vai ser a melhor pessoa para te informar qual é esse percentual, quais os tributos que você paga, qual a alíquota de cada um desses tributos. Então aqui você vai colocar o percentual de todos esses tributos somados e esse é o quarto passo para calcular o BDI, o nosso quarto item dos 6 itens para se calcular um BDI. Aí o nosso quinto item para calcular o BDI, pessoal, é a taxa de comercialização. E aqui eu utilizo uma fórmula também, onde eu levo em consideração o gasto anual com comercialização da empresa. Então aqui são as verbas, o valor que você faz de marketing da sua empresa, você gasta com publicidade, com propaganda, com folders, com cartões de visita. Então tudo isso são gastos que você gasta com a comercialização ali das suas obras. Ou mesmo você que constrói, você vai vender, você vai precisar pagar um corretor, você tem uma taxa de corretagem para poder vender aquele imóvel. Então é nessa taxa de comercialização que entraria esses percentuais. Então aqui eu levo em consideração esse gasto com a comercialização e o faturamento anual da empresa e eu chego em um percentual aqui que eu levo em consideração também no nosso BDI. E aí por fim, pessoal, o sexto item que compõe o nosso BDI é o lucro ou benefício. Então é o lucro que a sua empresa vai ter, o lucro líquido que a empresa vai ter com aquele empreendimento. E aqui eu deixo um valor percentual do lucro que eu quero, que eu estimo para aquele empreendimento específico. Então vejam bem que o BDI não se trata apenas do lucro que você vai ter. Você tem esses 6 itens que devem ser considerados dentro do seu BDI. Então o valor do seu BDI não representa
exatamente o lucro, pois ele contempla tudo isso que eu acabei de explicar. Lembrando que esse é o método que eu ensino e que eu utilizo na minha empresa para obras privadas. Se for obras públicas, vocês precisam assistir o vídeo que eu comentei no início desse vídeo, o link está aqui na descrição, e lá eu ensino como que se calcula o BDI para obras públicas. Mas aqui estamos falando de um BDI para obras privadas, e aí não há nenhuma regra, não há uma norma que oriente como deve ser calculado o BDI para obras privadas, e cada empresa pode adotar um critério diferente. Esse critério é o critério que eu adoto na minha empresa e é o critério mais simples e eficiente que você pode calcular aí o BDI da sua empresa e ter controle de todos os percentuais de tudo o que foi considerado ou não nesse seu empreendimento. E assim, pessoal, nós temos o total do nosso BDI, que vai ser a somatória desses 6 itens que nós levamos em consideração aqui no nosso BDI. Então, recapitulando, a administração local, a taxa de risco do empreendimento, custo financeiro, tributos, taxa de comercialização e o lucro da sua empresa. Então, somando tudo isso, nós chegamos num valor aqui de BDI, e esse valor nós vamos aplicar sobre o custo da obra e assim gerar o valor de venda. Nesse caso, o preço de venda aqui desse empreendimento de R$320 mil. Então, pessoal, se você não sabe como aplicar o BDI também no seu custo, deixa aqui embaixo nos comentários, pois você precisa muito saber como aplicar o BDI da maneira correta sobre o seu custo. Essa é a grande diferença de empresas que têm sucesso e empresas que quebram. Muita gente calcula da forma errada e aí até calcula o BDI como eu acabei de ensinar vocês, mas não sabe aplicar esse BDI sobre o custo. Se você não sabe fazer isso, tem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo específico te ensinando como você pega esse percentual e aplica sobre o seu custo para gerar o preço de venda. Se você tem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo específico sobre o assunto. Agora eu quero que você me diga, você já calculava o BDI dessa forma que eu acabei de apresentar para vocês? Como que você calcula o BDI aí da sua empresa? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível, e comente se você considera mais alguma coisa, se algum desses itens que eu comentei você não considera no seu BDI, deixa aqui embaixo nos comentários que é muito importante saber disso. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a entender que de fato esse conteúdo tem sido relevante e me ajuda a trazer mais conteúdos ainda para vocês e assim ajudá-lo com os seus próximos orçamentos. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, assim toda semana quando lançarmos vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você não perde nenhum conteúdo. Então se inscreva, ative o sininho. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.